ligados, vídeos ligados também, enfim, para a gente fazer uma aula não expositiva, mas sim uma aula participativa, né? Que é a ideia nossa aqui desse curso é de poder chegar e poder debater os temas que a gente vai tratar a respeito da questão da advocacia racial. Então, eu acho que é interessante a gente poder se manifestar, né, a respeito das questões que eu vou apresentar para vocês aqui, né, durante esse mini curso aí que a gente vai ter de 8 horas. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Irapuã Santana. Eu sou procurador do município aqui de Mauá, né, na Grande São Paulo. Sou mestre e doutorando em Direito Processual pela UERJ e sou membro da Educafro, que foi por onde eu comecei aí a militar a respeito das questões, né, do combate à discriminação racial. Eu estou vendo aqui que a gente já está com mais ou menos 37 pessoas na sala, nessa nossa sala de aula hoje. Eu agradeço, primeiramente, eu agradeço a confiança de todos, né, para a gente poder começar aí a falar um pouco a respeito do que seria, né, essa advocacia racial. Eu preparei para você, eu preparei para vocês essa apresentação em PowerPoint, né, que aí vai ajudando a gente a ir falando as coisas. E aí, depois eu vou precisar, porque, assim, na verdade, esse curso, ele tem aí mais ou menos, na verdade, esse curso ele é um curso maior, né? Ele foi preparado para ser umas 8 aulas, com duração de mais ou menos 3 horas cada. E aí, a gente tem bastante tema para tratar, então eu vou pedir para vocês, depois para a gente ir escolhendo os temas que vocês querem tratar e a gente vai debatendo. Eu vou fazer primeiro um apanhado geral, né, do que trata o curso, de como que vem, o que acontece, e depois disso eu vou falar um pouco a respeito do que se trata, né, a advocacia racial, e aí depois a gente escolhe mais ou menos os temas que a gente vai se aprofundando. Por quê? Porque, na verdade, a gente só tem 4 aulas, né, de 2 horas cada, então é um mini curso que a gente tem aqui, né, e aí a gente precisa ter um pouco de foco. Eu entendo que seria melhor a gente tentar aprofundar um pouco mais 2 ou 3 temas do que chegar e fazer aí passando por todos os temas de uma maneira muito superficial. Eu vi aqui que a Milena está dando boa noite, ela também é procuradora, né? Obrigado aí pela vinda. Boa noite a todos que estão chegando. O pessoal do TI pediu para vocês desligarem o microfone de novo, então eu acho que a gente vai se falando pelo chat, fica mais fácil assim. A Natália Silva está perguntando se a gente não conseguiria fazer a parte 2 do curso. Então, na verdade, a gente está com as inscrições abertas do curso principal, né, de advocacia racial pela Educafro, que vai começar agora no dia 4/4, né, e aí sim é o curso completo. E também a gente gravou no ano passado, e comecinho desse ano também, nós gravamos o curso à distância, aqui pela OAB também, pela ESA. Então, a gente tem aí esses dois pontos. Eu vou colocar no mural depois
o link, os links com o curso completo para vocês, que aí quem quiser se inscrever é só aparecer por lá, que aí a gente vai começar um curso completo a partir do dia 4, tá? O Luiz está perguntando. Ué, apareceu aqui para mim. O Luiz está perguntando se vai ter algum material complementar de aula. Sim. Dentro das nossas discussões, eu separei bastante leitura de muita coisa para vocês. Então, por exemplo, a gente tem uma aula que eu acho que é muito interessante, que a gente precisa ter, que é sobre a DPF 186 e a ADC 41, que tratam das cotas nas universidades e a cota nos serviços públicos, né? Então, ali, por exemplo, a gente tem uma análise sobre a perspectiva de por que as cotas raciais elas são mais efetivas, né? Então, a gente tem os votos dos ministros do Supremo falando a respeito tanto da DPF 186 quanto com a ADC 41. Então, para cada aula, a gente vai ter aí um material específico para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, permitir. Então, a gente tem aí essa questão. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida a respeito? A gente pode começar com a nossa primeira parte da exposição. Já que ninguém falou nada, eu vou começar aqui. Então, gente, vou começar aqui com o nosso... peraí que eu errei. Pronto, onde está? Pronto. E aí, a primeira questão, né, que eu acho que chegou até vocês, né, o que seria e que consiste a ideia da advocacia racial, né? De onde que surgiu essa questão? E aí, a resposta, na verdade, é esse senhor que está aí na foto de vocês, que está aparecendo aí para vocês, que é o Thurgood Marshall. Ele foi o primeiro justice negro dos Estados Unidos. O justice é como se fosse o ministro do Supremo, só que para o ministro da Suprema Corte, né, americana. E esse cara, ele foi um advogado ativista, né, que batalhou bastante ali na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, 70, por ali. E ele trabalhou numa organização que cuidava das questões de discriminação racial nos Estados Unidos, que era a NAACP. Eu vou colocar para vocês Deixa eu achar aqui. Vou colocar para vocês aqui, vou anotar para vocês não se perderem. É o Thurgood Marshall. E ele trabalhava na NAACP. E aí, ele tem um filme inspirado na vida dele, em que ele trabalhou como advogado num caso em que o motorista tinha sido acusado de estuprar a esposa não, desculpa, a patroa. E esse caso ele foi de grande repercussão nos Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, isso trazia aquele discurso, aquela lenda do homem negro selvagem, do homem negro violento. E aí a grande repercussão disso ele chegava por quê? Porque
isso começou a se espalhar pelos Estados Unidos como uma forma de reforço, e isso trouxe aí uma debandada, né? Uma demissão em massa que estava acontecendo. E aí, isso na época, se eu não me engano, estava em jogo mais ou menos 13 milhões de empregos, né? Dos negros nos Estados Unidos na época. E as pessoas estavam começando a demitir todos os negros com medo de que alguma coisa acontecesse com eles. E aí o Marshall ele foi trabalhou nesse caso para demonstrar que, na verdade, ele estava sendo vítima de um racismo, né? Que ali, que esse discurso ali, ele estava sendo um discurso racista e que só estavam o acusando porque ele era negro. E aí esse filme ele é muito interessante. O nome do filme é Marshall, Igualdade e Justiça. Vou botar aqui para vocês. E vale muito a pena vocês assistirem, mas a questão é, tá bom, pô, o que isso tem a ver com o que a gente está falando agora, que é esse curso de advocacia racial? Tem a ver que no finalzinho desse filme, ele fala que ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo para poder defender todos os casos de racismo. E a partir daí ele fala: eu vou treinar outros advogados da organização para que eles também consigam ter condições de poder prover a defesa desses acusados por conta desse discurso racial. E aí eu falei, putz, cara, eu acho que é isso que a gente precisa hoje em dia. Por quê? Vocês podem confirmar comigo, a gente tem, dentro dessa ideia aí dos grandes debates, das grandes discussões, né, que existem raciais no Brasil, os advogados que estão discutindo não são negros. Né? Então, geralmente a gente vê os advogados negros na ponta, né? E não nas grandes instâncias. Então, é preciso entender por que isso acontece e como que a gente pode reverter. Então, a minha ideia era de fazer... Eu primeiro fiz uma pesquisa a respeito de como que os advogados negros estavam dentro do sistema, e eu vi que a gente tem uma grande dificuldade de formação, né? A gente já sai atrás dentro do ensino médio, do ensino fundamental, e também, às vezes, nas universidades, né? Então, a gente precisa de um outro degrau para poder subir ainda mais e chegar ao nível de debate, ao nível de discussão que eu acho que são essenciais para poder litigar nas altas instâncias. E também litigar dentro da ponta com uma maior qualidade. Então, por exemplo, a gente tem em alguns grupos, né, de WhatsApp, eu vejo que às vezes a pessoa não sabe ainda endereçar corretamente, às vezes existe alguma falha de português, de concordância, ou às vezes de concatenar as ideias. Então, vocês vão ver que a gente que na verdade é um curso de capacitação, né, por conta disso, da gente poder da gente poder se melhorar mesmo, né, e em questão racial, porque aí a gente vai se aprofundar especificamente na questão racial, e aí a gente tem várias questões, né, por exemplo, a gente tem a DPF 186, a DC 41, que eu falei para vocês, temos a diferença entre racismo e injúria racial, como é que isso aconteceu na história legislativa e como é que é na prática, como é que os tribunais estão vendo isso. Enfim, então, vocês viram, né, na ementa os nossos assuntos a serem abordados, mas a ideia disso aí é exatamente de se capacitar
efetivamente para poder discutir com qualidade, né, as questões raciais que a gente tem no Brasil. E aí, para isso, a gente precisa conhecer, né, bastante coisa. Né? Então, a gente tem essa ideia da capacitação, e aí eu vou deixar aqui para vocês o trailer do filme, para vocês darem uma olhada e aí também ficarem atentos, né, ao nosso raciocínio. Deixa eu. Só que aqui não está abrindo. Enfim, não abriu aqui, mas não tem problema. A ideia que eu estava falando para vocês era que da gente poder se capacitar enquanto advogados negros ou de advogados brancos que sejam atenciosos com a causa para a população negra. Né? Então, a gente tem aí essa questão. E aí, quais são os tópicos que a gente vai aprender durante o curso? E aí a gente tem os tópicos completos, eu vou apresentar a vocês, e a gente depois vai pensar especificamente em como a gente vai aprofundar aqui no nosso curso, que ele é um curso mais reduzido, como eu falei para vocês no início do nosso encontro de hoje. Então, primeiro, a gente tem aqui os métodos de pesquisa e as peças processuais, né? E aí, dentro dessa ideia, a gente vai falar um pouco a respeito das normas fundamentais do novo CPC. E aí, por que eu escolhi as normas fundamentais do novo CPC? Porque, na verdade, essas normas fundamentais que estão ali do artigo 1º ao 12, eu estendo um pouco até o artigo 15 no curso normal, porque, na verdade, essas normas elas são as balizas sobre as quais, dentro das quais, o nosso legislador ele vai atuar durante todo o processo. E o que eu quero dizer com isso? Todas as normas que estão ali depois do artigo 12 do Código de Processo Civil de 2015, elas vão respeitar especificamente essas normas fundamentais. Então, a gente vai interpretar essas normas à luz das normas fundamentais. Então, dentro de um curso de capacitação, o que eu tenho que passar para vocês? Uma forma nova de raciocínio, né? De como interpretar os textos. E, a partir daí, a gente faz um exercício que os meus alunos eles falam que não é chato, mas que é custoso, porque força o raciocínio de todo mundo, para poder entender mais ou menos o sentido e o alcance das normas do novo CPC. E, além disso, a gente aprende um pouco a respeito de algumas figuras, das figuras que a gente mais utiliza dentro da advocacia racial. Primeira questão, o amigo da corte, né, o amigo curiae, que é aquela pessoa que tem interesse na causa, mas que não é parte dela. Então, a gente tem a figura do amicus curiae, que a gente vai aprender como fazer uma petição para tentar ingressar como amicus curiae, como que a gente vai fazer uma manifestação enquanto amigo da corte. A outra questão também da representação. A representação, muitas vezes, os crimes, né, que ocorrem, eles são condicionados a uma representação. Então, a gente pode ir ao Ministério Público, ao CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público também. Enfim, a representação ela é uma peça muito importante para nós, porque a gente entra com um elo justamente com o Ministério Público, que tem uma grande força e um grande aparato. Então, às vezes, a gente está sozinho, a gente ingressa com uma representação junto ao Ministério Público e aí consegue obter uma ajuda que normalmente a gente não teria, né? Porque às vezes a gente está ali com uma dificuldade de estrutura e tudo mais.
a reclamação constitucional. A reclamação constitucional ela é utilizada muitas vezes para os casos em que em que houve, né, na verdade, em que houve uma infração àquilo que já foi decidido pela Suprema Corte, ou um caso em que em que houve ali uma negativa de apreciação da Corte. Então, a gente usa muito a reclamação constitucional. A gente tem um caso de reclamação constitucional pelo Educafro. Eu vou mostrar para vocês essas peças processuais, né, que eu acho que são interessantes. E, por último, aqui, como eu falei, a gente vai olhar as principais, né, porque, na verdade, o curso ele é bem curto. Mas, enfim, a gente tem a consulta eleitoral também para questões de representatividade, né? Então, a gente tem bastante coisa com relação a esses casos. E aí entra uma questão minha. Eu acho que essa parte é bem interessante e específica para os nossos, que a gente aqui vai utilizar e observar casos em que eu já atuei ou que eu estou atuando junto à Educafro como advogado, e aí eu acho que é interessante a gente entender como que a gente pode atuar também dentro dessas perspectivas para esses casos aqui de amicus curiae, representação, reclamação e a consulta eleitoral. E aí a gente vai observar também essas partes com relação à consulta eleitoral, enfim, a todo o atuar, né, dos nossos casos, que a gente trabalha aí no dia a dia. E aí eu acho também que fica interessante a gente observar a questão das normas fundamentais do novo CPC. Enfim, mas aí fica a cargo de vocês, durante a nossa apresentação aqui, o que vocês acham melhor, né, para a questão do interesse de vocês. Aí aqui a gente pode falar rapidamente, né, dos recursos, e aí isso aí continua dentro da esfera da capacitação, entender melhor como é que é a apelação, o agravo de instrumento, os embargos de declaração, recurso extraordinário e recurso especial. A gente pode tratar disso, mas eu acho que esse aqui é um pouco mais secundário, já que a gente não tem tanto tempo assim para trabalhar o caso, né? E aí a gente fica um pouco mais com a questão do recurso extraordinário e recurso especial dentro do caso a caso, tá? Vamos seguir. Deixa eu ver. Tribunais superiores. Esse tópico ele é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, a gente tem tribunais superiores na faculdade, mas só assim, a composição, quantos tem, como é que não é, como é que são e tal. Mas o nosso caso aqui, na verdade, é para entender e conhecer quem é quem nos tribunais superiores. Por quê? Porque isso é de extrema importância para o nosso dia a dia, para o nosso debate e para entender como que o acórdão e a jurisprudência ele é construído. A gente tem que entender que o tribunal ele é constituído de pessoas e que cada pessoa tem uma personalidade, tem um viés político, tem um entendimento, uma visão de mundo diferente, e que, a partir desse momento, a gente conhecendo cada ministro, a gente consegue entender ou antecipar mais ou menos como que ele vai votar em determinados casos, que são os casos estratégicos. Irapuã, e por que os tribunais superiores? Bem, os tribunais superiores eles são os locais onde a gente consegue trazer todo um comportamento, uma determinação de comportamento no país inteiro. Então, às vezes, a gente está batalhando na ponta com um monte de processo, quando, na verdade, se a gente entrasse
uma ação no Supremo ou uma ação no STJ já resolveria o caso. Então, é importante a gente conhecer, né, os ministros e tudo, para a gente entender ali mais ou menos como é que a gente trata, né? E quais são as estratégias que a gente vai levar no caso a caso, dependendo da relatoria, dependendo da composição da turma, né? Enfim, isso aí vai variar bastante. E aí tem até gente que brinca, né? Olha, isso aqui era para ser uma matéria que era para existir na faculdade, que era para a gente falar sobre vinhos e cavalos, porque é isso que os ministros gostam, né? Então, a gente tinha que ter esse trato, né? Porque quando a gente está dentro do... A gente sabe que, na verdade, não basta só a sua tese ser boa, né? Ela tem que ser bem recebida pelos ministros do Supremo. Você tem que antecipar todos os argumentos de cada ministro. Então, é importante a gente conhecer cada um, e aí, dentro dessa perspectiva, e também dentro do curso, né, maior de advocacia racial, a gente trata especificamente dos ministros do Supremo, mas a gente tem aí falando, a gente fala um pouquinho de cada composição dos outros dois tribunais, porque, na verdade, o nosso foco é para o debate de casos, porque é a partir do debate desses casos que a gente vai compreender como cada ministro pensa. Eu estou indo muito rápido, gente. Deixa eu só ver aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, presente. Tá todo mundo comigo, todo mundo me acompanhando numa boa? Beleza. Então vamos continuar aqui. E aí, o outro tópico que a gente pode tratar, né, que está no nosso programa, ele é o 13 de maio. Por que o 13 de maio? Na verdade, eu elaborei um e-book falando a respeito de como que a história ela é retratada para nós. E a partir daí eu fui entendendo como que, na verdade, aquilo que a gente aprende no colégio não é bem o que se passa, não, na verdade, o que se passou, né? O que eu quero dizer com isso? Se vocês forem puxar pela memória e tal, geralmente a gente vê a história sendo contada da seguinte forma, né? Era todo mundo escravizado, né? E aí eu vou beber da fonte, né? Na verdade, o Laurentino Gomes ele trata disso, de que a gente tem que tratar como escravizado e não escravo, né? Por conta da condição que todo mundo nasce livre, e aí foi uma condição imposta, né? Então a pessoa foi escravizada, então todo mundo estava escravizado, e aí a partir de uma pressão inglesa, o Brasil foi começando a afrouxar a corda, né? E foi um passo a passo para a libertação completa dos escravos, né? Teve lá a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, e como se fosse uma escadinha, a gente chegava à lei áurea. E, na verdade, se a gente for observar mesmo a lei, as leis e como elas foram feitas e todo o contexto histórico, nós vamos ver que, na verdade, não era isso. O Brasil não afrouxava a corda. Na verdade, o Brasil segurava a corda de uma maneira muito forte, só que a pressão social e econômica ela era tão grande que ganhou o cabo de guerra, né? Então, por isso que a gente fala, né, por isso que eu coloquei que o 13 de maio é a maior fake news de nossa história, porque, na verdade, a gente tem aí
uma questão que é absurdo a gente pensar, enquanto sociedade, de que as pessoas estavam escravizadas no dia 12 de maio e no dia 13 estava todo mundo livre. Só para ter um contexto, assim, né? Só para ter uma ideia. Então, que na verdade não foi isso que aconteceu, e existia uma série de questões com relação aos abolicionistas, a figura do Luiz Gama, que foi enfraquecida durante todo toda a nossa história, né, contada recentemente, enfim, e em tempos que a gente tem que a gente tem, na verdade, batalhado para fazer uma revisão histórica decente, né? Em tempos em que foi contestado se é golpe ou se não foi golpe em 64, ou que os portugueses nunca pisaram na África, enfim, eu acho que é importante a gente conhecer a nossa história para poder entender melhor como é que a gente pode lidar daqui para frente com relação a todo o restante da nossa realidade. Então, tem aí também essa questão do 13 de maio, que eu acho que é bacana da gente poder tratar. Deixa eu ver aqui. Aqui não está com coisa. Aí a gente tem também o julgamento da DPF 186 e da ADC 41, que eu tinha falado com vocês. E aí a gente pode falar um pouco, eu acho que é importante a gente falar da DPF 186 e da ADC 41, por quê? Porque a gente tem, na verdade, eu entendo que essas são as duas bases de todo o nosso de toda a nossa questão racial do Brasil, com relação especificamente a todo o arcabouço jurídico voltado para o negro, né? Então, eu acho que é bacana a gente falar disso. Na verdade, eu acho que é obrigatório a gente falar do julgamento e debater o julgamento da DPF 86 e da ADC 41. E aí a gente pode falar aqui rapidamente, só para vocês terem um gostinho, e aí depois a gente pode voltar, né? A DPF 186, ela foi de autoria dos democratas, né? O relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, e o ato impugnado foi a reserva de cotas raciais lá na UNB, e depois também a UERJ, foi falado bastante sobre a UERJ. O julgamento foi em 2012, né? E o que se questionava era, olha, se todos são iguais perante a lei, por que se reserva uma parte tão somente por conta da condição de ser negro, né? E aí negros e índios, enquanto estava com índios estava legal, mas quando colocou o negro dentro do negócio, e aí deu problema. Mas, enfim, a gente teve aí essa questão, e o que foi debatido, na verdade, foi a igualdade formal versus a igualdade material, né? E aí, enquanto de um lugar, né, da igualdade formal, a gente tem que todos são iguais perante a lei, na igualdade material, a gente tem que reconhecer que umas pessoas são mais iguais do que as outras, e que a partir desse momento é preciso que o Estado ele atue para equiparar uns aos outros, trabalhando de uma maneira desigual para a equiparação, né? Então, que aí a gente teria a ideia da discriminação positiva, né? E aí a gente tem a ideia da igualdade formal versus a igualdade material, né, dentro dessa nossa discussão. A gente fala também muito sobre a justiça distributiva,
E aí a gente vai buscar a fonte de John Rawls, que escreveu um livro chamado Uma Teoria de Justiça, e ele fala basicamente o seguinte, que para a gente construir uma sociedade efetivamente justa, é preciso que as pessoas que estão desenhando essa sociedade não saibam em qual lugar dessa sociedade que elas vão ficar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou escrevendo, eu vou fazer uma sociedade nova e para que essa sociedade ela seja efetivamente justa, é preciso que eu não saiba qual vai ser o meu papel nessa próxima sociedade que eu estou desenhando. Então, eu posso ser o gari, eu posso ser o advogado, eu posso ser o professor, eu posso ser o prefeito. Né? Então, assim, eu não sabendo em qual lugar que eu vou atuar, eu vou trazer um certo equilíbrio dentro dessas desvantagens, dentro dessa desigualdade que é ontológica de cada parte. O que eu quero dizer com isso? Apesar de sermos naturalmente desiguais, é preciso haver uma igualdade de acesso, né? É preciso tanto quanto possível, né? É preciso haver aí uma igualdade de oportunidade, né? Que a gente chama. Então, ele vai falar dentro desse livro, da Uma Teoria de Justiça, que as desigualdades sociais e econômicas elas devem ser ordenadas de tal modo que, ao mesmo tempo, devem ser consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável. E B, elas devem ser vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos. Então, a gente aqui trata, no primeiro momento, de uma questão que é da desigualdade, que é ontológica, mas que essa desigualdade não deve ser brutal, e que todo mundo deve ter igualdade de acesso, igualdade de oportunidade. Né? Então, a gente tem esse debate aí dentro da DPF 186. A gente vai falar também sobre o conceito de ação afirmativa dentro da DPF 186 e da ADC 41, falar dos precedentes, né? Tem os destaques dos ministros, né? A ADC 41, ele falava das cotas dentro do concurso público, né? A DPF 41 foi das cotas nas universidades e a DC 41 foi dentro do concurso público. E aqui o que eu acho que é interessante é que existiam, né, os desafios de falar sobre igualdade novamente, o bis in idem, que era o seguinte: olha, já existe cota nas universidades. Então, para que vai ter cota no concurso público? Seria um duplo favorecimento. E a partir daí, a gente teria, na verdade, esse favorecimento seria injusto. Né? Então, foi um desafio falar a respeito disso, né? E teve que se enfrentar essa questão. E, por fim, o outro desafio foi de falar da fraude às cotas raciais, em que, na verdade, existia aí uma necessidade de se regulamentar, né, formas de combate, né, às fraudes raciais, das cotas raciais. Além disso, né, aí é que a gente fala um pouco sobre a questão dos tipos de igualdade, né, que é a igualdade formal, a igualdade material, e aí o ministro Barroso ele fala da igualdade enquanto representação, né, igualdade como reconhecimento, que eu acho que é interessante. A gente vai falar disso melhor. Podemos falar também de racismo versus injúria racial,
E aí foi aquilo que eu falei para vocês, nós pegamos desde da questão histórica até a forma como a jurisprudência tem tratado. Então, eu acho que é interessante essa questão também, a gente reconhecer, né, as diferenças entre racismo e injúria, né? Então, fica aí para vocês também. Redução da maioridade penal, nós sabemos que existe aí o Congresso, ele tem sido reconhecido como o mais conservador desde 1964. Então, agora não tanto por conta da questão do coronavírus, mas acabando essa parte, acabando a questão das reformas, né, isso sempre bate bastante sobre a questão de reduzir de 18 para 16 anos a questão da maioridade penal. Então, a gente pode fazer esse debate aqui em sala de aula, né, sobre a questão da redução da maioridade penal. Os autos de resistência também eles são importantes, né, que está lá no artigo 232 do Código de Processo Penal, que basicamente fala que 232 não, 292, desculpa, que ele vai falar basicamente o seguinte, que numa operação policial, havendo uma resistência injusta da pessoa, o policial, o agente da polícia, ele pode revidar com a força proporcional, né? Só que isso acaba dando meio que uma carta branca, né, para matar. E isso foi série de debate agora, né, recentemente, um pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Então, a gente tem uma questão recente aí de uns casos nossos, né, dos casos que têm acontecido. E, além disso, como ficou vencido lá no Congresso, parecia que o presidente ia ingressar com uma nova PL, né, para poder fazer esse debate novamente. E aí eu acho que essa parte dos autos de resistência fica ali com o excludente de ilicitude, eles têm ali uma boa conexão, em que a gente poderia também pegar argumentos contra, obviamente, a colocação dessa questão ser aprovada no Congresso Nacional. Deixa eu ver. Aí aqui a gente está dentro esse caso aqui, né, do genocídio da juventude negra, está ali dentro da questão dos autos de resistência, né? E aí a gente tem, né, os caminhos de mudança. E violência doméstica, a gente também separou para falar. Por quê? Por conta desse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Na verdade, a ideia aqui é de demonstrar que a violência doméstica ela tem um recorte racial muito forte, né? Na medida em que você tem um aumento do feminicídio dos últimos 10 anos para mulheres negras de 53% e uma queda no feminicídio de mulheres brancas de 10% nos últimos 10 anos. Então, a gente tem aí um critério racial muito forte, que eu acho que é importante a gente saber tratar, né? Saber colocar como que a gente vai se colocar e como que a gente vai entender, né, também como a gente vai poder tratar essa questão da violência doméstica aí com recorte racial, entender por que tem um recorte racial e, a partir desse momento, também entender como que a gente vai observar
o melhor tratamento possível para as pessoas dentro dessa perspectiva. A Milena Matos está falando, a história é contada sob o olhar do branco, como se a princesa Isabel fosse nossa salvadora, e não foi. Infelizmente, a nossa sociedade, em sua grande maioria, pensa que nós negros devemos um favor à princesa. É isso mesmo, Milena, é isso mesmo. E aí a gente pode discutir qual foi o impacto, inclusive, da Lei Áurea dentro dessa perspectiva aí, da perspectiva da Lei Áurea dentro dessa sociedade em que a grande maioria dos negros já estava liberta na época do dia 13 de maio. Enfim, essa é a nossa primeira parte da nossa primeira aula. A gente fez aí um grande apanhado de tudo que a gente pode tratar do nosso curso. E aí eu queria saber de vocês, enquanto eu estou ver o que vocês acham a respeito disso aí. Aí travou. Voltou? Voltou? Beleza. E aí fica para vocês saberem. Eu acho que seria interessante, então vou repetir. Eu acho que seria interessante a gente falar da capacitação do Código de Processo Civil e das peças processuais, e aí os casos que a gente tem tratado hoje em dia no país, tribunais superiores, que eu acho que é importante, racismo e injúria racial e o 13 de maio. E aí a gente fecha as 4 aulas. E aí eu queria saber o que vocês acham, essa é a minha proposta. Beleza, então. Então vamos lá. Já que está todo mundo concordando, vamos que vamos. Então, gente, eu vou pedir para vocês abrirem uma abinha aí para vocês acompanharem. Abrirem uma aba na Lei 13.105, que é o nosso Código de Processo Civil, né, de 2015. Vou até abrir aqui também. Aí vocês vão ver, né, que está uma questão aqui que é das normas fundamentais do processo civil no capítulo 1, né? Aí o artigo 1º, ele vai falar o seguinte: o processo civil ele será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse código. O que vem na cabeça de vocês? A Raquel está perguntando se é apenas no dela que está com som, mas sem imagem. Sim. Está normal de todo mundo. Voltando aqui. O que vem na cabeça de vocês quando vocês leem esse artigo 1º? Pode escrever, falar, enfim.
Eu posso escolher também, gente. Aqui eu estou vendo o nome de todo mundo. Milena, que tá muito participativa, Milena. Ó, Roberto Júnior falou tratado com dignidade. O que você acha, Milena? Respeitando os direitos fundamentais. Luiz Correia. Ele não define os valores, quais seriam os valores previstos expressamente na Constituição. Entendo que o artigo 1º, a Milena fala. Entendo que o artigo 1º leva em consideração os preceitos fundamentais da Constituição. Então, gente, o artigo 1º, a Paula fala, acredito que abrange todos os direitos garantidos pela Constituição. Aí depois tem o artigo 5º, embaixo do artigo, com alguns incisos. Isso. Mas olha só, o artigo 1º, ele fala um pouco da história do Código de Processo Civil. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, esse Código de Processo ele foi o primeiro Código de Processo elaborado à luz da nossa Constituição Cidadã. O que isso quer dizer? Ele é o nosso primeiro Código de Processo democrático. Isso é importante pra caramba, porque se a gente for pegar o Código de Processo Penal foi feito na ditadura, o Código de a CLT foi feito também numa ditadura. Então, aqui, nesse Código de Processo Civil, a gente tem a primeira vez em que as normas processuais elas estão elas observam, né, e conseguem traduzir todos os princípios constitucionais de uma maneira procedimental, de uma maneira processual. Então, isso é importante para caramba, né? Tanto do ponto de vista de valor, quanto do ponto de vista da gente fazer uma interpretação. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando a gente vai observar o processo, na verdade, esse processo ele é o meio pelo qual se legitima a atuação estatal, né? A gente entende que, na verdade, o direito processual ele é um direito legitimador da atuação estatal. Por quê? Porque quando você quer algum bem da vida, quando você quer algum bem da vida, você não pode justamente ir lá e pegar, né? Você tem que ir até o judiciário, né, para poder o judiciário retirar o patrimônio jurídico da pessoa e levar até você. Então, quando você faz isso, quando você observa essa questão, você tem que observar o quê? Que, na verdade, o Estado ele não pode simplesmente, porque você falou, ele vai lá e pega. Não, ele tem que seguir um rito, ele tem que seguir normas previamente estabelecidas. Por quê? Por conta lá do princípio da legalidade, né, sob a perspectiva do ente estatal. E aí a gente observa essa parte, que o Estado, o juiz, ele somente vai agir de acordo com as normas constitucionais. Por quê? Porque é a Constituição que vai validar, é a Constituição que vai legitimar o Código de Processo Civil, que, por sua vez, vai legitimar a atuação estatal para ir ao patrimônio jurídico da outra parte e invadir esse patrimônio jurídico. Então, na verdade, a gente tem que entender o processo como um instrumento de garantia do jurisdicionado, um instrumento de garantia desculpa, é um instrumento de garantia do particular contra o Estado, que não pode fazer de tudo quanto é jeito, não pode pensar, não pode fazer, enfim, tudo que bem entender, né? Então a gente sabe disso.
Então, a partir daí, a gente começa a nossa caminhada através do nosso Código de Processo Civil. E aí a gente tem, no artigo 2º, o processo ele começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Quais princípios que a gente consegue enxergar aqui? Luiz, aí na afastabilidade da jurisdição, ele está no 3º. Princípio da inércia e princípio do impulso oficial. Isso. E aí, a ideia do princípio da... E ainda tem um outro que está junto do princípio da inércia, que é o princípio da imparcialidade, né? Porque, na verdade, o judiciário ele tem essa diferença com relação aos outros dois poderes, né? Enquanto a administração pública ela pode fazer e acontecer e tal, o judiciário não. O judiciário ele tem que aguardar ser provocado para então poder ir e começar a fazer o processo, né? A começar a agir. E aí, por que isso? Porque ele tem que ser equidistante das partes, né? Ele precisa ser o garantidor de que todo o processo ele será imparcial. Então, a gente tem aí a necessidade dele aguardar ser provocado, e aí fica essa palavrinha para vocês, a provocação, por conta disso, para que a imparcialidade não seja violada. E depois disso, a gente tem o impulso oficial, que é ali o judiciário enquanto administrador da justiça, no sentido de que ele está sendo o grande gerente do processo, né? Ele vai tomar pelo menos em tese, né? Ele vai tomar as melhores decisões ali para que o processo chegue ao seu deslinde. Então, a gente tem o princípio da inércia, o princípio da demanda e do impulso oficial e o princípio da... Esqueci o nome que eu acabei de dizer, gente. Meu Deus. Da imparcialidade. E aí, além disso, a gente tem o princípio da demanda, que é o seguinte: você só vai remeter, o judiciário ele só vai analisar aquilo que ele leva para o que é levado até ele. Então, a gente tem aí o princípio da demanda ou da congruência ou da adstrição ao pedido. A gente ainda tem essa parte, né, que é uma teoria privatista do processo, né, em que a gente observa toda essa parte. Aí a gente vai para o que o Luiz falou da inafastabilidade da jurisdição, lá no artigo 3º, onde não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. E aí, esse aí é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Pessoal, assim como o advogado, né, ele precisa ter alguns mantras, né? Eu acho que o advogado da questão racial ele precisa ter em mente
tanto a DPF 186 quanto a ADC 41, sabendo que são as cotas raciais nas universidades e as cotas raciais no serviço público. Isso aí tem que ficar fixado na cabeça de vocês igual um chiclete. E o advogado, em geral, ele precisa saber que o artigo 5º, inciso 35, é a inafastabilidade da jurisdição. Isso a gente usa para tudo, e isso tem vários... existem vários meios que a gente pode utilizar para... Basicamente, a gente consegue pegar a inafastabilidade da jurisdição e falar dela em vários aspectos da nossa petição, enfim, em nossas ações. E aí, em que consiste a inafastabilidade da jurisdição ou o princípio do acesso à justiça? Na verdade, existe, no primeiro momento, a ideia de que ninguém pode ser impedido de ir até o judiciário, e aí eu chamo isso de o direito de chegada ao judiciário. Mas, além disso, a pessoa não basta que ela tenha acesso ao judiciário, é preciso que esse judiciário também dê uma resposta a ela, e que essa resposta ela seja efetiva. Então, quando a gente fala no princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição, a gente tem esse primeiro ponto que é quase intuitivo, mas tem o segundo ponto, que é de se observar que que, na verdade, reconhece um dever do judiciário de colocar uma resposta rápida e efetiva. E aí a gente vai ter uma conexão com outros princípios da duração razoável do processo, da celeridade, enfim, do princípio da efetividade, mas aí a gente tem essa parte, que eu acho que é muito importante a gente saber, que tem tanto de entrada quanto de saída do processo. Não basta a gente entrar no processo e ficar lá eternamente. Então, além disso, o que a professora Ada Pellegrini Grenover ela falava é que, além dessa perspectiva de entrada e de saída, é preciso ter também uma resposta adequada. Então, é importante que a gente tenha aí essa observação de que a jurisdição ela deve ser prestada de uma maneira adequada e não somente efetiva. E aí, sobre a efetividade, a gente pode até falar sobre isso eventualmente depois, porque a gente ainda tem muito artigo, mas a ideia é que você tenha um custo-benefício entre chegar ao judiciário e ter a sua resposta. E a tutela adequada, ela entra justamente nos parágrafos seguintes, que são os parágrafos que falam sobre a arbitragem, a mediação e a conciliação. O parágrafo 1º ele vai falar que é permitida a arbitragem na forma da lei. E aí, a arbitragem, a gente pode falar rapidamente, ela é um método alternativo de solução de conflito em que você tem um terceiro imparcial escolhido pelas partes que vai decidir a questão, que vai decidir o litígio. E aí esse terceiro imparcial ele não é do judiciário, ele foi eleito pelas partes anteriormente. E aí a gente tem a ideia da cláusula de arbitragem, em que você geralmente prevê dentro de um contrato, e aí, se eventualmente surgir um problema, você tem que ir procurar a arbitragem.
Se a pessoa procurou o judiciário mesmo assim, esse processo ele é anulado porque, na verdade, ela tem que se submeter à arbitragem. E aí a arbitragem ela está lá também como título executivo, né, em que você tem ali, depois da sentença arbitral, depois da sentença arbitral, você tem o título executivo para ir diretamente ao judiciário e forçar o cumprimento em caso de haver ou não cumprimento voluntário. E aí depois a gente tem a mediação e a conciliação. A mediação e a conciliação do processo, olha, a mediação e a conciliação, elas são formas alternativas também de resolução de conflito, em que a atuação desse terceiro imparcial ele vai configurar ou a mediação ou a conciliação. Na mediação, você tem uma pessoa que vai atuar para se eliminar as barreiras de negociação. Então, na verdade, existe ali uma pessoa que vai meio que cortar o ruído de comunicação que está entre as partes. E aí, fazendo isso, as partes por si vão chegar a essa solução consensual, o que é diferente da conciliação. Na conciliação, o conciliador ele vai fazer propostas específicas para que as partes possam concordar ou não com aquilo ali, e aí chegar ao consenso. Então, na conciliação, você tem uma atuação mais ativa desse terceiro imparcial, enquanto na mediação, você vai atuar ali como se fosse pelos bastidores, né? Falando, poxa, mas por que você não está observando essa questão? O que você realmente quer? Por que você não considera X, Y, Z? Né? Enfim, é uma parte que é bem interessante e que essa parte de conciliação e mediação existem até faculdades que dão título de graduação, né? Nos Estados Unidos a respeito disso, porque tem toda uma técnica para se utilizar, tanto a mediação quanto a conciliação, que são técnicas completamente diferentes. O que para a gente aqui é interessante também. E por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque o código faz. O código ele faz essa diferenciação lá no artigo 138, 130 alguma coisa, falando exatamente disso, da mediação e da conciliação. E uma outra questão que ele faz essa diferenciação é que a mediação ela seria para fazer quando existe um critério de habitualidade. O que isso quer dizer? Questões entre vizinhos, que as pessoas estão litigando e aí vão continuar em contato depois do litígio. É muito melhor que as pessoas cheguem a um consenso entre si, né, eliminando esses ruídos de comunicação, eliminando essas barreiras de comunicação, para que você tenha uma pacificação daquela relação, do que você ter uma imposição jurisdicional falando fulano está certo, Beltrano está certo, enfim. Então, você tem essa ideia de uma comunicação constante. E aí um outro exemplo também é o do direito de família, né? Porque você tem aí, né, também critério de habitualidade, você vai manter as questões com relação a isso. E aí, gente, andando um pouquinho mais, que a gente ainda está no artigo 3º, a gente tem no parágrafo 3º falando o seguinte, que a conciliação e a mediação e outros métodos de solução de conflito deverão ser estimados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
Com relação a isso aqui, eu acho que é interessante a gente entender que, num primeiro momento, você tem essa ideia de que a mediação e a conciliação elas devem ser buscadas e estimuladas sempre, né? Beleza, por todo mundo. Mas o que me chama a atenção é de que a conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflito. Aqui a gente tem um outro princípio, né? Que é o princípio da teoria dos poderes implícitos. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, você tem a mediação e a conciliação, certo? Com terceiro imparcial, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, você tem pelo menos 3 pessoas ali. Além do princípio da liberdade, que está dentro disso aí, porque o legislador ele deixa em aberto, né, a nossa possibilidade de achar algum outro meio de solução de conflito. Ele tem aqui ainda uma outra questão que é o seguinte: olha, se a gente fizer um acordo entre mim e você, né, que está em casa, agora, ele tem validade jurídica, ainda mais quando tiver a teoria dos poderes implícitos. Deixa eu botar aqui. Essa é a teoria dos poderes implícitos, é aquela de, às vezes, vocês não estão ligando o nome à pessoa. É o quem pode o mais, pode o menos. E aí, essa questão, eu acho que ela está dentro porque, olha, se eu posso ter validade jurídica com só 2 pessoas, que dirá outras questões que possam vir, outros métodos que possam vir dentro dessa perspectiva. Então, você tem ali o princípio da liberdade aliada à teoria dos princípios dos poderes implícitos. Tá? E aí, travou de novo? Não, não travou, não. Foi aí só, Ivani. Seguindo aqui no nosso artigo 4º. O nosso artigo 4º, ele fala: as partes têm direito de obter, em um prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Isso aqui foi um artigo 5º, inciso 78 da Constituição, né, que fala da duração razoável do processo. E aqui vale a pena a gente fazer uma reflexão a respeito do que seria essa duração razoável do processo. Normalmente, em sala de aula, eu deixo as pessoas ficarem matutando bastante sobre o que vem a ser essa duração razoável do processo. Como que a gente consegue definir isso? Mas como o nosso tempo é curto, e aqui a nossa dinâmica é outra, eu vou acabar com suspense. Não existe uma definição certa para o que é a duração razoável do processo. Na verdade, a gente tem que fazer uma definição a contrário senso, de caso a caso. Porque se a gente for parar e pensar, olha, 1 ano de processo é uma duração razoável. Depende. Se for chegar e for fazer... Eu já trabalhei num escritório de advocacia que era especializado em direito marítimo. Às vezes tem os navios ao barrom, que fala, né? Os navios batem e aí eles colidem lá e aí tem que fazer perícia para saber de quem foi a culpa e tudo. Isso demora para caramba. Então, você falar que o processo durou, sei lá, 5 anos,
nesse caso, não é uma questão tão irrazoável assim. Mas se você falar, olha, eu tive um processo do juizado especial que demorou 5 anos. Aí sim. Então, na verdade, varia de caso a caso, né? Esse é o primeiro ponto. E você vai ver ao contrário senso, que é o seguinte, olha, já que eu não consigo dizer o que é razoável, eu consigo dizer o que não é razoável. Então, nesse sentido, a gente pode chegar aí, no caso a caso, saber o que é uma duração razoável do processo, se essa esse princípio ele está presente ou não dentro daquele processo que a gente está analisando. E aí eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, é que existe esse princípio, ele é um direito fundamental, né, o direito à duração razoável do processo. Ele foi uma determinação do Banco Mundial, né, por conta de saber como as pessoas podem investir no país. Isso tem muito aqui para ver como é que é o risco país, né? Então você tem a necessidade de entender e de poder calcular mais ou menos os custos de eventuais processos que podem surgir na sua empresa para você investir naquele país ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Foi uma exigência econômica que colocou isso aí. E o outro ponto que eu acho que é interessante é que os países eles são efetivamente apenados por conta da inobservância do princípio da duração razoável do processo. Inclusive, o Brasil ele já foi apenado por conta disso também. E é um caso bem emblemático. Alguém sabe me dizer qual é? Qual é? Gente, vocês estão demais, ó. Rafael e Ana, Maria da Penha. É isso aí. O caso da Maria da Penha foi exatamente esse que, por conta de uma duração irrazoável do processo, colocou o Brasil no banco dos réus, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o Brasil foi apenado a fazer alguma coisa com relação a esse processo e acabou também dando origem à Lei Maria da Penha, etc. É, além disso, esse direito ele não é só reconhecido aqui na América, ele também tem na Europa, tá? A Grécia já foi por algumas vezes apenada por conta disso, por demorar muito nos processos. E a gente tem vários exemplos também de processos que demoram muito tempo, né? Se vocês forem pensar aqui rapidamente, teve aquele processo dos herdeiros da princesa Isabel, né, que durou, se eu não me engano, mais de 128 anos, um negócio assim. O STJ decidiu recentemente, né, o caso, né, até virou notícia. Então, esses são casos em que você tem ali uma, uma certeza de que efetivamente não houve uma observância do princípio da duração razoável do processo. E há uma coisa que a gente tem que registrar, né, é que essa parte ela inclui a parte satisfativa. Não basta somente você ganhar, você tem que ganhar e levar, né? Então, que boa parte do processo ele fica na parte executiva hoje em dia, né? Mais ou menos de 60% a 70% do processo ele fica na parte executiva. Então, fica aí também esse dado para vocês de que a parte satisfativa é importante por conta dessa questão de ganhar e levar,
que é importante você fazer essa observação. E aí a gente vai para o artigo 5º. O artigo 5º e o artigo 6º, eu gosto de analisá-los de maneira em conjunto. Por quê? Porque eles são muito parecidos. No primeiro, a gente fala do princípio da cooperação. E no segundo, a gente vai falar do princípio... Desculpa. O primeiro é da boa-fé, o segundo é da cooperação. Então, o artigo 5º é da boa-fé, o artigo 6º é o da cooperação. E aí, vocês vão ver, dentro da doutrina e da jurisprudência, eles sempre tratados em conjunto, né? E às vezes até livro que fala do princípio da boa-fé vai falar da cooperação. E os livros que falam da cooperação vão falar da boa-fé. Existe um livro que tenta destacar a cooperação da boa-fé, que é o livro do professor Eric Navarro, que foi... Ué, não foi? Deixa eu ver aqui. Ah, foi. O Felipe... Cheguei atrasado, estou tendo dificuldade de entender por que estamos repassando... Então, Felipe, é porque essa parte aqui é a parte de capacitação. Aí a gente tem a parte do CPC e a parte do... Opa, deu erro aqui. A gente está falando um pouco do novo CPC e a gente vai falar também das peças processuais específicas para a questão da questão racial. E aí, além disso, nós vamos falar também do 13 de maio, do racismo versus injúria e de tribunais superiores. Então, é por isso que a gente está falando agora um pouco sobre o novo CPC. A gente vai falar sobre o novo CPC. Não deve dar tempo. Na aula que vem, a gente vai falar das peças e de racismo versus injúria racial. E aí, depois, a gente vai falar de tribunais superiores e de 13 de maio. Beleza? Aqui, voltando aqui para o princípio da cooperação. Dentro dessa ideia do princípio da cooperação, o professor Eric Navarro, na sua tese de doutorado dele, falou a respeito disso e ele tentou destacar uma coisa da outra. Ele fala, na verdade, a tese dele é sobre a análise econômica dos incentivos que tem sobre a cooperação das partes no processo. E aí é o único livro que eu tenho, que eu sei, que trata disso de uma maneira mais destacada. A minha tese de doutorado ela faz essa diferenciação também, mas como ainda não publiquei, então não adianta. Mas a nossa ideia é tentar melhorar o nosso raciocínio jurídico para a gente colocar para o restante das coisas. Então, quando a gente pega o artigo em si, a gente tem que tentar diferenciar, porque às vezes a pessoa fala assim, agir com cooperação, a cooperação está dentro da boa-fé, ou a boa-fé está dentro da cooperação. Muitas vezes vocês vão achar isso aí. Só que, cara, como você tem um artigo específico para boa-fé, um artigo específico para cooperação, você tem que conseguir defini-los de uma maneira completamente independente, senão não faz sentido você ter dois artigos para falar o que seria uma coisa vindo da outra ou basicamente a mesma coisa, né? Então, é igual o contraditório e ampla defesa, que está até no mesmo inciso na Constituição, só que são coisas completamente diferentes. Então, a gente precisa ter esse esforço de raciocínio para tentar diferenciar uma coisa da outra. E aí, eu vou pedir para vocês ficarem nessa aba do artigo 5º do Código de Processo Civil
e acompanhar comigo. Aquele que de qualquer forma participa do processo, e aí vocês param aí. No artigo 6º, vocês vão ver o seguinte: todos os sujeitos do processo. Então, essa parte subjetiva dos dispositivos, ela já é diferente. Então, você não pode dizer que a boa-fé está dentro da cooperação ou que a cooperação está dentro da boa-fé. Por quê? Porque, na verdade, você tem até exigências para pessoas diferentes dentro dessa ideia. Então, aquele que de qualquer forma participa do processo, ele pode ser o escrevente, que vai juntar a petição, né, a petição física, né, que hoje em dia está quase tudo eletrônico. Ele pode ser o escrivão, enfim. Agora, o artigo 6º ele fala todos os sujeitos do processo. E os sujeitos do processo, a gente sabe, são as partes e o juiz. Né? Então, quando se fala em cooperar, quem tem que cooperar são os sujeitos do processo, partes e juízes. Agora, quem tem que comportar de acordo com a boa-fé, na verdade, são todos aqueles que, de qualquer forma, mexem no processo. Aí vai e fala, tem o escrevente, tem o perito, enfim, pode ser de qualquer jeito. Então, a gente vai para uma outra questão, que deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E o outro deve cooperar entre si. E aí a gente tem uma diferença objetiva dentro dessa parte dessa análise agora. Porque o que é dever se comportar de acordo com a boa-fé? É possível, isso são perguntas que você tem que fazer para você mesmo, é possível você agir de boa-fé sem cooperar? Em princípio, é. E é possível você cooperar sem agir de boa-fé? São coisas que vocês têm que se perguntar. E a partir daí, você pode concordar ou discordar de mim, obviamente, mas a ideia de você dever se comportar de boa-fé é o princípio que deve ser observado. Então, na verdade, você tem ali uma postura de baliza, onde você deve se encontrar dentro dela. Agora, que é uma perspectiva um pouco mais passiva, né? Você pode agir ou se omitir. São questões de você agir ou não, são deveres de ação ou de omissão que você tem que atuar ali dentro da boa-fé. Agora, o dever de cooperar, a cooperação é cooperar. Então, necessariamente, você passa por uma ação. E essa ação específica é de você ajudar ou de atuar para que o processo ele tenha o seu deslinde dentro de um prazo razoável. Então, você tem ali o princípio da boa-fé, ele pode ser ativo ou passivo, de um lado, e aí o princípio da cooperação ele pode ser só ativo. Né? Então, essa é a diferença da parte objetiva dos dispositivos, em que a boa-fé você tem uma baliza que você tem que estar dentro dela, e a cooperação você deve agir junto dela. E aí você tem essa diferença aí entre cooperação e boa-fé. Partindo para o artigo 7º, é assegurada às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Aqui a gente tem o princípio da paridade de armas, paridade de tratamento, né? E o efetivo contraditório ali no finalzinho, né, como um objetivo a ser atingido. E aqui vale uma lição do professor Barbosa Moreira, né, que ele fala, num dos artigos dele, o seguinte, e que as partes elas podem ser desequilibradas normalmente, mas o juiz
ele deve agir de forma que as partes voltem a se equilibrar. E aí vem o questionamento: mas e aí? Como é que fica a questão da imparcialidade? Se o juiz, o Marjorie, o princípio do efetivo contraditório. E aí, essa questão fica. Desculpa. E aí, como é que fica a questão da imparcialidade? Se o juiz vai atuar no processo de maneira a, entre aspas, favorecer uma das partes. Aí ele responde o seguinte: se ele se mantiver inerte dentro do processo, de forma a não dar chances iguais das partes se manifestarem e se defenderem, enfim, de atuar de uma maneira equiparada, aí sim ele está sendo parcial. Por quê? Porque ele, sabendo que as partes não têm igualdade de chances dentro do mesmo processo, ele deve atuar para que elas possam litigar de uma maneira equiparada, de uma maneira justa. Senão, ele está fazendo ali a perpetuação da injustiça processual. Então, o José Carlos Barbosa Moreira, saudoso professor de processo civil, ele falava isso. Eu acho que é muito interessante, isso está aí encartado no artigo 7º. O artigo 8º, ele vai falar o seguinte, que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Aqui, gente, esse artigo, ele vai lembrar a gente o quê? O artigo 37 da Constituição, que fala da administração pública. Então, esse artigo 8º, ele vai falar da justiça, do judiciário, enquanto administrador da justiça, o judiciário enquanto prestador de serviço público, tá? E aí isso vem de uma questão das fases do processo em que você tem ali uma ideia de que o judiciário ele não consegue prover a justiça de uma maneira equilibrada e igual para todo mundo. Eita, começou a bateção de panela. E aí, essa questão ela fica muito evidente quando ele fala aqui no final, né, de que o juiz ele vai resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. E aí essa parte finalzinha, observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então, artigo 37, cabeça do artigo 37, né, artigo 37 caput, né, sabendo ali de que essas questões estão encartadas também com a observância de que o judiciário ele está ali para prestar um serviço público. E aí a gente também poderia fazer outros raciocínios através disso, mas para a gente continuar o nosso andamento aqui da nossa aula, vamos seguir. O artigo 9º, ele vai falar o seguinte, que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E aí é bom a gente colocar em conjunto com o artigo 10, né, que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva se decidir de ofício. Isso aqui é princípio do contraditório, pessoal. E aí é bom a gente falar da questão do contraditório efetivo, né, que a gente falou ali em cima,
que é o contraditório, a ideia de se deles a oportunidade de influenciar no processo. É isso que vocês precisam ter em mente. O princípio do contraditório hoje em dia não é mais aquela questão estática de que você tem a ciência de uma parte, né, desculpa, a ciência de uma decisão e a possibilidade de se manifestar a respeito dela. Na verdade, hoje em dia, o princípio do contraditório ele foi potencializado. E, na verdade, esse princípio do contraditório ele precisa ser observado nesse sentido de que a parte ela tem o direito específico de influenciar diretamente na decisão do processo. Ela tem, na verdade, o judiciário ele tem o dever de considerar. E aí a gente vai lá, ele tem o direito de considerar todas as todos os fundamentos alocar todos os fundamentos utilizados pelas partes. Então, a gente tem aí essa questão que é muito importante, que é entender esse contraditório como uma grande arma do processo, porque sem contraditório não existe processo, no máximo existe o procedimento. E aí a gente tem, por exemplo, como exemplo, a gente tem a questão, por exemplo, do inquérito policial, em que algumas pessoas falam, olha só, precisa haver contraditório aqui, é preciso chegar e ter acesso aos autos. Enfim, algumas pessoas defendem esse tipo de questão. Então, por quê? Porque o contraditório o contraditório é o grande marco civilizatório do processo civil. É o grande marco civilizatório do processo em geral. Né? Então, a gente precisa do contraditório aí para poder ter uma democratização do processo. Tá? Então, a gente tem essa questão. O artigo 11, ele vai falar o seguinte, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Aqui a gente tem o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que vai falar isso, da questão do dever de fundamentação das decisões judiciais, né? E o princípio da publicidade. E aí a gente tem um outro debate a respeito da democratização do processo, em que você tem, por exemplo, a questão da TV Justiça, que você tem essa construção a partir do contraditório, de ver na fundamentação o seu argumento plenamente considerado, né, em que você vai participar efetivamente da construção daquela decisão. Você vai ter um outro raciocínio, que é aquele em que você tem o judiciário se colocando dentro de uma participação democrática, a partir do momento em que você não pode escolher os membros do judiciário, você tem a oportunidade, por outro lado, de influenciar nessa construção. E, a partir daí, você tem a necessidade de ser ouvido e de enxergar esses argumentos considerados dentro da fundamentação do processo da decisão que foi necessariamente publicada. E aí a gente pode falar também a respeito das condições em que você tem a publicidade, né? Em que sentido, em que extensão a gente tem a publicidade. E isso vai variar de acordo com as questões pelo mundo e até aqui no Brasil mesmo. E, por exemplo, aqui, se você tiver na prática, né, quando era processo físico, a carteira da OAB, você consegue ter acesso a qualquer processo, a menos, exceto, né, aqueles que correm em segredo de justiça. Então, a gente tem aí
bastante questões sobre o processo, a publicidade do processo e também a questão das fundamentações, que eu acho que são bastante interessantes. O artigo 12, a gente só tem aqui um momento fofoca, né? Que antigamente, na primeira redação, você tinha que era os juízes e tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. E aí, os tribunais superiores eles ficaram, vamos dizer assim, bem incomodados com relação a isso. Por quê? Porque, na verdade, você tem aí uma conclusão muito complicada, porque você tem no proceder, né, do trato dos gabinetes nos tribunais superiores, você primeiro resolve os processos que já têm modelo, ou que são mais fáceis, para depois resolver os processos mais difíceis que não têm modelo. E aí, com esse dispositivo, isso cair por terra. Então, teve ali o, uma, uma edição, né, de uma nova lei, a Lei 13.256, que colocou um preferencialmente. E a partir daí, com esse preferencialmente, você cai por terra aquilo tudo que a gente colocou anteriormente. E aí eu gosto de pular direto para o artigo 15, né, para fechar essa nossa primeira fase, né, dessa questão. E aí que fala sobre, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, a gente tem aí o Código de Processo Civil como um grande código de processo que a gente tem no país, inclusive trazendo questões com relação ao processo penal. É só a gente lembrar que a Lei 8.038 foi revogada, né, pelo Código de Processo Civil, e ela disciplinava os processos nos tribunais superiores. E aí, o RESP e o RE criminais ficaram sem resolução. Então, você tem uma observação do Código de Processo Civil para contagem de prazo, por exemplo, que são 15 dias para cada um. E aí, essa parte do prazo de 15 dias está lá no Código de Processo Civil. Agora, a forma de contagem do prazo está ainda no Código de Processo Penal. Então, vocês vão ver que essa questão aí tem bastante relevância. Uma outra questão foi, aí tem o Código Eleitoral, mas teve também no Juizado Especial, né, da forma de contagem de prazos em dias úteis, né, em que você teve que fazer uma reforma, uma mini reformazinha na Lei 9.099 para colocar que tinha que contar em dias úteis, porque eles não queriam aplicar, né? Então, a gente tem aí bastante coisa para refletir a respeito da questão do processo civil dentro dessa perspectiva aí das normas fundamentais. A gente está com 15 minutos ainda para falar, e aí eu dei uma corridinha para a gente conseguir fechar essa parte aí e a gente tratar especificamente das peças processuais. Mas não vai dar tempo da gente falar de todas as peças processuais hoje. E aí, porque eu acho que é uma coisa bacana da gente ter. Então, a gente começa a falar hoje um pouco das peças processuais, e aí, na semana que vem, a gente continua falando delas e analisando e tudo. Eu vou mandar para vocês as peças também. Vou botar na nossa sala de aula lá. E aí a gente estuda melhor também para a semana que vem. E aí
o que eu queria falar que peça processual, deixa eu ver aqui. Eu acho que seria interessante a gente começar a falar sobre o amicus curiae. Por quê? Porque o amicus curiae é o que a gente pode utilizar bastante para os nossos casos, né, com relação a questões de política pública que estão muito em voga hoje em dia. Então, uma coisa que é interessante primeiro, o amicus curiae ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Na verdade, ele normalmente é uma entidade, né, que já é reconhecida e tudo, e que ele pode melhorar, qualificar e contribuir com o debate do processo que está sendo discutido. Então, assim, por exemplo, a ADPF 186 ou a ADC 41, várias entidades do movimento negro se colocaram à disposição do Supremo Tribunal Federal para atuar como amicus curiae e poder contribuir com o caso, né? Trazendo argumentos para poder ajudar os juízes, né, no caso os ministros, a poder decidir no caso concreto. E aí, uma questão que fica por exemplo, só pode ir para o Supremo Tribunal Federal? Não. Pode ir para qualquer caso, em qualquer instância. Né? A figura do amigo da corte, né, o amicus curiae, ele não tem essa vedação legal. Né? Na verdade, ele tem ampla liberdade. O que acontece você precisa, na verdade, que o juiz ele admita você como amigo da corte. Então, por exemplo, às vezes tem a OAB trabalha muito como amigo da corte também, né? A gente lá na Educafro, a gente tem trabalhado muito como amigo da corte, especificamente em casos de que a gente primeiro denuncia a defensoria ou ao Ministério Público, eles ingressam com a ação e aí a gente entra também como amigo da corte. Uma coisa que é importante da gente saber é que o amigo da corte ele não vai falar, embora na prática aconteça, mas em tese ele não tem que falar sobre questões jurídicas, porque vocês sabem, iura nocte curia, né? Então o juiz conhece o direito. Na verdade, ele vai trazer outras questões parajurídicas, né? Questões que são alheias à questão jurídica, para que o juiz ele leve em consideração essas questões. E aí, por exemplo, todo mundo que participa de uma audiência pública é amigo da corte? Não. São instâncias e figuras diferentes. Às vezes pode acontecer de quem participar da audiência pública participar também do processo em si como amigo da corte, mas não são necessariamente uma coisa não leva a outra necessariamente. E aí o que precisa ou as partes pedem, ou o juiz indica, ou então você, enquanto membro da sociedade civil organizada, pode chegar e pedir para ingressar como amigo da corte. E aí você tem duas formas de poder ingressar como amigo da corte. A primeira é entrando com uma petição simples, demonstrando aí umas 3, 4 páginas, depende, né? Mas aí demonstrando que você tem, sim, uma expertise naquele caso que está sendo debatido em juízo, no assunto que está sendo debatido em juízo. Uma outra questão é você chegar e já apresentar
todos os argumentos a respeito daquilo. Então, vamos lá. São duas formas diferentes que eu estava falando. A primeira, você faz uma petição simples, se apresentando ao magistrado e falando: olha, eu tenho formação nisso aqui, né? A minha entidade atua nessa área específica, conforme demonstrativo em anexo, blá, 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 blá. E aí você vai falar a respeito dela, vai falar um pouco, né, da figura do amigo da corte e pedir o deferimento do seu ingresso como amigo da corte. O segundo ponto é você apresentar no processo já todos os seus argumentos a respeito daquele caso. E aí, por exemplo, a ideia do amigo da corte é ele poder influenciar e poder ajudar no debate, mas ele não precisa ser imparcial. Pelo contrário, ele tem um interesse específico naquele deslinde do caso. Não é um interesse jurídico, né? Não é um interesse juridicamente qualificado, mas é um interesse tanto ou na procedência ou na improcedência do pedido. Então, você vai chegar e vai fazer todos os argumentos pró ou contra, né? Depende do seu lado, e aí demonstrar aquilo ali, dando os seus argumentos extrajurídicos. E aí a gente tem, por exemplo, aqui pela Educafro, que é onde eu atuo como advogado voluntário, a gente já está trabalhando como amigo da corte, por exemplo, num caso em que a aeronáutica não observou a questão das cotas no concurso dela, violando a ADC 41. E aí, olha só que interessante esse caso. Está faltando só 7 minutos, eu vou fechar por esse. Esse caso ele é interessante pelo seguinte: a gente pediu para entrar como amigo da corte, e aí o juiz não deixou. Mas, em segundo grau, em segunda instância, o desembargador ele violou expressamente a ADC 41. Então, a gente foi e ingressou com uma reclamação constitucional no Supremo. Olha só que interessante. Ficou misturado tanto a reclamação constitucional, que a gente vai tratar da próxima aula, quanto a questão do amigo da corte. Né? Então, e está em debate, está em discussão no Supremo ainda. Né? No primeiro momento, se caiu com a ministra Rosa Weber, que ela indeferiu, mas a gente recorreu, e aí foi para a turma, e aí o ministro Barroso pediu vista. E aí que está, né, aquela questão de a gente conhecer mais ou menos quem é quem e tal, é que o ministro Barroso ele foi o relator da ADC 41, que tratava justamente das cotas em serviço público, né, dos concursos públicos. E aí a gente está aí no aguardo dessa questão. Então, a gente tem aí essa primeira questão. Um outro caso que a gente está como amigo da corte, na verdade, pedindo para ingressar como amigo da corte, é o caso das mortes por policiais no Rio de Janeiro. E aí, nesse caso, foi feito por um outro advogado, não foi por mim, e aí, ao invés de fazer essa petição curta, né, se colocando como Educafro e aquela coisa toda, a gente colocou todos os argumentos dentro do processo, dentro dessa petição, e pediu o deferimento para ingressar como amigo da corte. Eu, particularmente, prefiro o pedido de ingresso para depois apresentar os argumentos. Por quê? Por uma questão de estratégia, né? Porque quando você antecipa os argumentos ou de um lado ou de outro,
você pode ter uma resistência de uma das partes, né? Então, no caso, a gente fala, olha, a gente já foi amigo da corte, tanto na DC 41 quanto na DPF 186. Ah, beleza, pode entrar aqui para falar sobre a questão das comissões de heteroidentificação. E aí, sim, a gente vai, uma vez admitidos, aí, assim, a gente pode argumentar para falar sobre o processo. E aí, em que momento que você vai falar isso? Fala logo, né? Porque muita coisa pode acontecer, então você tem que falar logo. A última coisa que eu vou falar aqui, antes da gente terminar e combinar a próxima aula, é que o amigo da corte, existe aí uma questão sobre a sua possibilidade de recorrer, né? Em tese, ele não pode recorrer, só pode opor embargo de declaração, mas nesse caso, naquele caso que eu falei para vocês da aeronáutica, ao invés de apresentar o recurso, a gente foi e apresentou a reclamação constitucional, né? Então, fica aí a dica para vocês de observar essa questão que eu acho que é tão importante, que é essa atuação com o amigo da corte. Então, gente, como está faltando só 3 minutinhos, eu queria me despedir de vocês, mas antes disso, eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Se está tudo certinho, se a velocidade da aula foi boa, que também é uma experiência nova para mim falar, dar aula nesse formato. Todos os professores estão aprendendo, né, a fazer essa aula desse modo, e vocês já viram que eu falo para caramba, né? Então, críticas, sugestões, enfim, estamos. Ah, se os slides vão ficar disponíveis, vão ficar assim. Eu vou colocar tudo disponível para vocês, tudo que eu estou falando, todas as coisas, tudo disponível. E é isso aí. Se vocês quiserem ter acesso ao curso integral também, né, que eu vou ministrar na Educafro, aí vocês podem me procurar ou no Twitter ou no Facebook, que lá estão todas as questões. Mas aí eu vou colocar de novo direitinho para vocês. O material, Luiz, o material ele vai ficar na sala de aula. E aí eu vou vou disponibilizar para vocês o material todo, não só do que a gente vai falar. Vou lançar o material todo, que aí vocês estudam em casa, enfim. E eu fico com essa questão aí. Deixa eu ver aqui. Seguinte sugestão. Então, Felipe, na verdade, eu acho que foi até eu que errei nisso aí. Porque, na verdade, eu acho que eu deveria ter escrito, né? Essa parte em vez de falar. Mas foi só para não deixar o colega meio perdido. Mas aí eu acho que o erro foi meu. Mas é isso aí, pessoal. Semana que vem, então, a gente continua falando sobre as peças processuais, e eu acho que a gente fala sobre racismo e injúria racial, que é um pouco mais curto, e aí a gente manda ver. Beleza? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida e tal, eu vou deixar meu e-mail também aberto no mural do nosso curso, da nossa sala de aula. E é isso. Obrigado pela confiança, obrigado pelos elogios aí, pelas dicas também. Bom fim de semana a todos. Eu estou disponível sempre por e-mail aí, que vocês quiserem falar. Se quiserem falar também em rede social, é só me procurar lá, Irapuã Santana. Bom fim de semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.